Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Por aqui, super mega chateada, viu? Daqui a pouquinho eu conto os motivos pelos quais esse sentimento, eu acho que daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, também tomarão conta dos corintianos. E vem clube que a gente ama, estampando cada vez mais os noticiários policiais. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e ele continua sendo divulgado a mais seguidores como nós. Se não é inscrito, inscreva-se gratuitamente. Alô da fiel de hoje pro Nunatinho Freire, lá de Alto Longá, no Piauí, Paulo Mota, de Araraquara, e o Claudomiro Conelheiros, de Marília. Abraço para vocês, obrigado por seguir o canal. Pessoal, vou pedir licença e desculpas a todos vocês aqui hoje, assim, sem clima para falar aí de movimentações no mercado da bola, possíveis interesses. O dia foi bem pesado no Corinthians. Para começar com o Memphis, né? Só porque eu falei que o cara era profissional, que apesar aí dos pesares, né? Ele cumpria seus compromissos com o Corinthians à risca. Ele sumiu do treinamento da quarta-feira, não prestou satisfação para ninguém e apareceu nesta quinta-feira com aquela cara de paisagem. Teve uma reunião particular com o Dorival Júnior, depois se reuniu com a diretoria do Corinthians. Assim, foi muita coincidência o Memphis ter faltado na quarta-feira, porque na terça o Corinthians atrasou, né, o pagamento da galera. O valor foi depositado na quarta-feira, mas caiu na conta da rapaziada já no finalzinho do dia. Quando o expediente terminou, o Corinthians estava aí com os salários em dia, né? Pagos aí a todos os jogadores do elenco e também os mais diversos profissionais e funcionários que trabalham no clube. Bom, chegando nesta quinta-feira, com cara de paisagem, Memphis foi chamado à sala da diretoria para tentar se explicar. Mas, externamente e oficialmente, o Corinthians falou que a situação está resolvida e está tudo bem. E nesta quinta-feira, o jogador voltou a treinar com seus companheiros, inclusive teria pedido desculpas ao restante do elenco por conta do episódio. Nesse cenário, há duas vertentes, na minha humilde opinião. A diretoria do Corinthians está errada em não colocar em dia o pagamento dos jogadores? Não estou apenas me referindo ao Memphis. Claro que tá, gente. Para mim, quem deve tem que pagar. Compromisso firmado é um compromisso que deve ser honrado. Por outro lado, o Corinthians enfrenta um problema muito grande de fluxo financeiro. Mas também não é uma excludente para deixar de honrar os compromissos firmados anteriormente. Porém, o Memphis também errou. O dinheiro atrasou um dia e o cara não vai treinar? Imagina se a moda pega. Ele está certo em ficar insatisfeito, em ficar chateado, em cobrar uma solução? Claro que tá no contrato, não foi um compromisso firmado? Ok, mas aí de birrinha, bater o pezinho e não ir treinar? E se a moda pega? Acho que é só ele que teve os rendimentos aí atrasados e o restante do elenco. Imagina se ninguém vai treinar, não é? Um erro não justifica o outro. Concordam comigo? E outra, cara, informação aí do Samir Carvalho do Café com Setorista, ele afirmou que o cara chegou na reunião lá e falou, eu tô insatisfeito e tal, me devem, não pagaram até hoje e assim, tem que contratar jogadores, tem que qualificar o elenco. Quem que o cara acha que é? De cobrar um valor devido, eu assim, não vou tirar a razão dele não, Tem que cobrar, tem que ter uma conversa de homem para homem, cobrar realmente, colocou no papel, é obrigação pagar. Mas assim, cobrar reforços da diretoria? Agora ele virou o dono do clube, então? Alguém precisa falar pro Memphis que aqui é Corinthians. Antes dele, ao menos imaginarem nascer, o Corinthians já era gigante. Aí o cara chega, manda, desmanda, enfim, e fica por isso mesmo. E o pior, a diretoria do Corinthians aplicou a sanção. Qual sanção? Para mim, um dos locais mais sensíveis do corpo humano é o bolso. Claro, gente, é uma figura de linguagem, então o corpo humano não tem bolso por si só. Mas assim, e os demais jogadores como ficam? O cara atrasa, o Corinthians multa. Memphis atrasa, qual que foi a sanção? A diretoria olhou para ele e falou, meu filho, não faça mais isso é muito feio. Sabe, são situações que realmente eu não consigo entender. A começar desse contrato absurdo, multimilionário, para um jogador que nem é tudo isso. Ah, ele ajudou, ele tem talento, ele tem recurso, ok. Mas para mim, cara, ele não é craque, não.
Ah, ele tá errado em ter pedido tudo isso? Não. Colou, não colou? A diretoria não aceitou fazer tudo o que ele quis? Aonde é que tá o erro aí? Mas aceitar qualquer imposição? Qual é? Aí você imagina o climão que vai causar com o elenco? Os demais jogadores vão sentir que jeito. Pô, se a gente falta injustificável, eles multam e a gente acata. O Memphis não? E aí? Como fica? Como faz? Ah, mas o clube não pagou 4 milhões e 700 mil reais que ainda deve pela conquista do Paulistão. Mas os demais jogadores também não receberam. E os caras estão lá ralando no dia a dia. Então assim, que seja um peso e a mesma medida para todos. Ainda, ele afirmou que quer ficar no Corinthians. Até eu que sou besta gostaria de ficar. Com todos os gatilhos que estão previstos em contrato, se o cara faz gol, ganha um valor absurdo. Se dá passe, um valor absurdo. Se conquista título, um valor absurdo. Ah, gente, então ele tem que jogar sozinho, sabe? Aí eu não vou falar mais nada, não, sabe? É uma situação, pra mim, eu não gosto desse tipo de injustiça, não. Quando se trabalha em grupo, o grupo ganha, o grupo perde. E o grupo, quando é cabível, tem que ser cobrado. Desse jeito, eu acho injusto com o restante do elenco. Eu, sinceramente, acho injusto. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. E mais, bomba! Augusto Melo e dirigentes são denunciados pelo Ministério Público. Pessoal, após a Polícia Civil concluir o inquérito, os fatos foram relatados e encaminhados ao Ministério Público de São Paulo, que concordou com os indícios de irregularidades apresentados pela polícia em sede policial e denunciou Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, e ex-diretores do Timão por vários crimes, sendo lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado no contrato envolvendo a ex-patrocinadora do Corinthians, a Vaidbet. Pessoal, essa informação está publicizada no portal GE. A gente dá créditos, a quem dê direito. Segundo o GE, além do Augusto Melo, Marcelo Mariano, que foi ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Alex Cassundé, que teria supostamente intermediado esse contrato que foi o alvo da investigação policial e apresentou, segundo a polícia, diversas irregularidades. Também constam na denúncia os nomes dos empresários Vitor Henrique de Shimada e Ulisses de Souza Jorge. Segundo a denúncia, eles estão sendo acusados por lavagem de dinheiro. O ex-diretor jurídico do Corinthians, Yunki Lee, entretanto, se livrou da denúncia. A Promotoria de São Paulo solicitou que os dirigentes corintianos paguem 40 milhões de reais em indenização ao clube. Além disso, o Ministério Público pediu ainda que seja feito o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas citadas na investigação. A compensação chegaria neste valor somados 1 milhão e 400 mil reais da comissão repassada e 38 milhões e 900 mil reais da multa rescisória com a Pixbet, que era patrocinadora master do Corinthians à época. Corinthians rompeu, para quem não se lembra, o contrato aí com a Pixbet para fechar com a Vaidbet, entretanto deu todo esse rolo. A denúncia foi oferecida, o Ministério Público ele relatou o fato e encaminhou esta denúncia à Justiça. Agora, o juiz vai analisar o caso e cabe a ele aceitar ou mandar arquivar a denúncia. Se acatar o pedido, Augusto Melo e os demais nomes viram réus e iniciam o processo criminal com audiências, depoimentos, produção de provas, defesas e tudo mais que é previsto no... E ainda, ex-presidente do Corinthians admite que usou cartão corporativo. E segundo ele, há uma explicação. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, eu me refiro ao André Sanches, que foi ex-presidente do Corinthians. Bom, segundo o portal Globo.com, através do GE, os jornalistas que trabalham nesse veículo de comunicação teriam obtido uma fatura de um cartão de crédito datada de 3 de janeiro de 2020. E seria esse o cartão corporativo que teria sido utilizado por André Sanches num restaurante localizado no arquipélago de Pernambuco, em Fernando de Noronha. Segundo demonstrativo desta fatura, que foi utilizada durante a gestão André Sanches, foi gasto cerca de R$ 6.980,40 em Fernando de Noronha. Ou seja, não há registro de qualquer atividade do Corinthians como instituição naquele local e na mesma data.
O André Sanches, ele afirmou que tem uma explicação. Segundo o mesmo, ele teria encaminhado essa fatura para o gerente financeiro do Corinthians averiguar. Segundo ele, se confirmado o uso indevido, os valores serão reembolsados ao clube. Ainda há, segundo o GE, outra fatura de cartão, que também foi a público. Esta contendo um gasto de salão de cabeleireiro no valor de R$ 405 e mais uma compra parcelada em 3 vezes de R$ 1.674 numa joalheria. Bom, quanto aos gastos relativos a um restaurante, ele afirmou que se confundiu por ter cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo clube. Além disso, segundo o ex-presidente do Corinthians, ele alega não ter sido avisado pelo departamento financeiro do Timão na época para efetuar o reembolso. Em 2019, as contas do André Sanches foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Entretanto, a do ano seguinte, 2020, foram aprovadas. Na ocasião, houve um pedido para que o ex-presidente do Corinthians fosse expulso do quadro de sócios do clube. Entretanto, o processo não prosperou, e foi arquivado sem que houvesse qualquer tipo de sanção, punição, algo nesse sentido. O André Sanches é um dos conselheiros vitalícios do Corinthians, membro também do Conselho de Orientação CORE. Ele garante que não tem planos de voltar ao comando do Timão. Palavras dele, tá? Abre aspas. Logo que chegou a mim informação de suposta fatura com gastos pessoais meus não ressarcidas ao clube, da ordem de 10 mil, solicitei que apurassem a veracidade dos fatos. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência. Em mais de 6 anos de mandato como presidente do Corinthians, tendo minha vida e da minha família vasculhada, nada foi encontrado. Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades. Sempre foi assim e sempre será. Fecha aspas, publicou André Sanches. Segundo matéria da Central do Timão, o uso do cartão corporativo à época da gestão André Sanches nunca teria sido pauta de discussões e nenhuma denúncia sobre mau uso da ferramenta se tornou pública. Ainda segundo informações da Central do Timão, os debates em Parque São Jorge ficaram concentrados em outras questões, tais como o aumento das dívidas trabalhistas e tributárias, e ainda os próprios déficits dos exercícios de 195 milhões e 123 milhões, respectivamente. É assim, pessoal, já falei aqui para vocês que o que importa é o Corinthians. O nome do gestor, ele vai passar. E a gente espera que, no mínimo, a pessoa que esteja ocupando a cadeira máxima de uma instituição que move uma paixão inenarrável seja, no mínimo, honesta, seja quem for. Então, assim, se é para punir, se é para fiscalizar, se é para investigar, vamos investigar todo mundo. Doa quem doer e se deveu, que pague. É o mínimo que a gente espera. Bom, pessoal, sem clima para falar do mercado da bola, amanhã a gente volta com essas informações para vocês. É lamentável, não é? Triste, dói o coração de ver o nome do Corinthians estampando aí noticiários, páginas policiais. O que fizeram com o Corinthians? Só isso. Deixo no ar aí para você. Vou ficando por aqui, no próximo encontro a gente leva mais informações. Não se esqueça, deixe aquele like bacana, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians.